Então, boa noite. O meu trabalho, ele é uma análise das estratégias de comunicação aplicada nas charges do ex-presidente Lula no veículo Jornalistas Livres, durante a semana em que Lula estava preso. A justificativa desse trabalho é que as charges, elas têm um cunho informativo muito grande, têm o poder de formar a opinião de um público. E elas já existem provas de que as charges já eram criadas desde a época da Bíblia, mas elas só foram consideradas um gênero jornalístico e começou a ganhar espaços em jornais e revistas a partir do ano de 1808, que é muito tempo depois da sua existência. A metodologia desse trabalho foi aplicada à análise pragmática da narrativa jornalística a partir de Luiz Gonzaga Mota. Ela é uma metodologia que analisa narrativas jornalísticas a partir de 6 passos bem práticos. O primeiro passo é juntar todas as narrativas e fazer com que se transformem em uma narrativa só. Então foi juntado todas as charges, todas as histórias que estão contando nas charges em sequência, e foi feito uma narrativa só, um texto só. O segundo passo é identificar o conflito que existe dentro da narrativa. Esse conflito é o agente motivador do chargista ter feito aquela charge. O terceiro passo é a identificação dos papéis dos personagens dentro das charges. É onde vai ser classificado se eles são protagonistas, antagonistas, heróis ou anti-heróis. O quarto passo, eles são estratégias de comunicação. Essas estratégias, elas estão divididas entre estratégias objetivas e estratégias subjetivas. As estratégias objetivas se tratam de datas, locais, enfim, todos os fatores estatísticos que levaram àquela charge. Já estratégias subjetivas é tudo que depende da interpretação do leitor, como, por exemplo, substantivo, adjetivo, relações de tamanhos entre um desenho e outro, efeitos gráficos. O quinto passo, ele consiste em analisar contextos, seja ele contextos históricos, contexto político, contexto cultural, todos os contextos que estão envolvidos naquela narrativa. E no último passo, no sexto e último passo, é analisado o fundo ético e moral da narrativa. O referencial teórico ele foi dividido em 6 subcapítulos. O primeiro capítulo vai contar um pouco da história de Lula, o segundo vai contar um pouco sobre a Lava Jato, o terceiro sobre o envolvimento de Lula na Lava Jato, o quarto sobre jornalismo político, o quinto é sobre charges e o sexto é sobre o veículo Jornalistas Livres. Os autores que mais se destacaram durante esse capítulo foram 3 autores. Foi José Marques de Mello, que se destacou na parte do jornalismo político, Luciana Coutinho na parte das charges e Armando Boito na parte da Lava Jato. Bom, as minhas considerações finais é que, observando a charge através de toda a análise que está descrita no processo escrito do trabalho, é que o veículo Jornalistas Livres, através daquela charge, tentou provar de que Lula era um líder inocente de todas as acusações, como é dito na hipótese 3 do trabalho.